bem-vindas ao nosso canal. Então, aqui no Manual da Grávida Moderna, a gente vai conversar sobre assuntos relacionados ao período da gestação, parto e pós-parto, sempre baseado na humanização, nas evidências científicas e nas boas práticas obstétricas. Hoje a gente vai falar sobre complicações na cesárea, mas antes disso, já ativa o sininho para você receber as notificações dos nossos conteúdos que a gente faz com muito carinho para vocês. Quando a gente fala em cesárea, a gente não pode deixar de falar das complicações. E a gente não está aqui para assustar ninguém, nem para demonizar a cesárea, muito pelo contrário, a gente sabe que a cesárea é uma cirurgia muito importante, que pode salvar vidas. Mas, como o nome já fala, ela é uma cirurgia, e como qualquer cirurgia, ela tem riscos e tem complicações. Então, para que você fique bem informada, ciente, no caso de você necessitar de uma cesárea ou até se você optar por uma cesárea, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, eu dividi para ficar um pouquinho mais fácil de entender as complicações de cesárea relacionadas no período da realização da cesárea e na recuperação, no pós-parto, e complicações que podem acontecer a longo prazo. A complicação mais comum da cesariana é a infecção. Tanto a infecção da ferida operatória quanto a infecção no útero. A infecção na ferida operatória vai acontecer geralmente na primeira semana depois da cesárea. Você vai notar que a cesárea vai ficar um pouco mais avermelhada ao redor do corte, com um pouco mais de dor, né, e até com saída de pus. Então você já deve avisar o seu médico ou procurar atendimento caso você note alguma dessas coisas, para que o tratamento seja iniciado para que essa infecção não piore. O outro tipo de infecção relacionada à cesárea é a infecção no útero, que a gente chama de endometrite. E ela não é tão rara assim, ela acontece em até 6% das cesáreas. Então, é uma infecção mais grave, né, com necessidade de internar no hospital para fazer medicação endovenosa. Então, você vai notar nos primeiros dias também, primeira semana, que aquele sangramento dos lóquios, né, que é o sangramento que vai acontecer no pós-parto, vai ficar com um cheiro pior, né, um cheiro mais ruim, assim, vai começar a ter mais dor abdominal, febre, então qualquer sinal desses você já deve também procurar atendimento, porque essa infecção ela é mais grave, ela pode progredir e se tornar mais grave. Depois da infecção, a gente tem a segunda maior complicação da cesariana, que é a hemorragia. A gente sabe que a hemorragia pós-parto é a principal causa de mortalidade materna. Numa cesariana, a gente tem normalmente uma perda de sangue de aproximadamente 1 litro, né? No parto é mais ou menos meio litro, então o dobro na cesariana. Porém, 18% das mulheres, né, submetidas à cesárea vão sangrar mais de 1,5 litro e até 4% vão precisar de transfusão de sangue. Então, é uma complicação bem comum em relação à cesárea. Uma complicação não tão comum, mas grave, é a trombose. A gente sabe que a trombose, durante a gestação, o risco de trombose, ela já aumenta muito. O risco de trombose durante a gestação e pós-parto, ela aumenta 5, 6 vezes em relação a uma mulher que não está grávida. E esse risco é muito maior no pós-parto. Então, quando a gente fala de cesariana, numa mulher que vai ficar se recuperando com dificuldade de mobilidade, né, fica mais restrita à cama, ao leito, né, caminha menos, se movimenta menos, isso tudo favorece, né, a ocorrência da trombose. Então, a cesariana é um fator de risco para a trombose e a gestação por si só, o pós-parto por si só, também aumenta esse risco. Então, eu tenho 2 riscos associados quando a gente fala em trombose e cesariana. E a trombose, ela pode ser muito grave, né? A trombose, quando não detectada a tempo, né, ou não tratada adequadamente, ela pode evoluir para uma embolia pulmonar, que pode causar até a morte. Então, a embolia pulmonar é responsável por até 10% das causas de morte materna no mundo. Então, é uma complicação importante. E o cuidado que você deve ter nesses casos é sempre, logo quando você for liberada da anestesia, para se movimentar, você já comece a se movimentar, dar umas caminhadas,
né? Não fica deitado o tempo todo na cama quando estiver no hospital, né? Dá uma sentadinha, caminha um pouco, e isso também para quando for em casa, para que esse risco diminua. Mas e aí, quando a gente fala de anestesia, que geralmente é o medo de todo mundo, são as complicações anestésicas, que nem são muitas assim, e também não são tão comuns. Mas a principal complicação relacionada à anestesia é a cefaleia pós-RAC. Então, a cefaleia pós-RAC, ela costuma surgir nas primeiras 48 horas ali pós-cesárea. Ela não está relacionada com má técnica ou com número de vezes em que foi feito. Então, ela vai acontecer meio que uma loteria. Então, você vai começar a sentir fortes dores de cabeça. Esse é o principal sintoma. É uma dor de cabeça que alivia quando você deita e ela piora quando você tenta levantar, fica sentado ou em pé. Você praticamente não vai conseguir mudar de posição, vai tender a ficar só deitada por causa da dor. É uma complicação que a princípio não vai te trazer nenhum risco a mais, mas é uma complicação que limita muito, né, as atividades no pós-parto. E ela tende a melhorar espontaneamente sozinha em até 2 semanas. Geralmente ela alivia completamente em até 2 semanas. E você vai usar medicações, né, de alívio de sintomas para aliviar a dor de cabeça e esperar passar. Então, em relação à anestesia, essa é a complicação mais comum. Então, não precisa ficar com tanto medo da anestesia assim. E para o bebê? Aí a gente tem que falar também, né? Porque as pessoas acreditam muito que a cesárea, ela não tem nenhum risco para o bebê, que é o mais seguro para o bebê, mas não é bem assim. Principalmente quando a gente fala de uma cesárea agendada antes do início do trabalho de parto. Então, qual é o risco de uma cesárea antes do início do trabalho de parto para o bebê? Primeiro, prematuridade, porque a gente sabe que a idade gestacional é uma idade gestacional estimada, mesmo que com o ultrassom bem no início. Então, eu posso ter um bebê que tem menos semanas do que a gente acredita. Então, se eu for fazer uma cesariana agendada, por exemplo, com 38 semanas, esse bebê pode ter 37 ou 36. E aí eu tenho uma prematuridade, né, iatrogênica, que a gente fala, que a gente tirou um bebê, né, fez o bebê nascer antes do tempo, mesmo achando que não era. Por isso que não se deve fazer cesariana antes de 39 semanas, a não ser que exista alguma complicação que indique essa realização, justamente para prevenir essa prematuridade iatrogênica. Mas o que pode acontecer com o bebê em relação à cesárea quando acontece antes do trabalho de parto? O que a gente fala de taquipneia transitória. O que é isso? É uma complicação respiratória. A gente sabe que um dos últimos órgãos a amadurecer no bebê é o pulmão. Então, é a primeira adaptação, é a adaptação mais importante que o bebê tem que ter logo que nasce, ele já tem que começar a respirar sozinho. E quando não tem o trabalho de parto para incentivar isso, eu tenho um risco dessa complicação de o bebê não conseguir, né, respirar adequadamente sozinho, necessitar de oxigênio e por vezes até de internação em UTI neonatal. É uma complicação muito frequente, porque no Brasil a gente tende a marcar cesáreas em vez de esperar, né, o trabalho de parto. Então, se você está pensando em fazer uma cesariana, o ideal é que você aguarde os sinais de trabalho de parto para fazer a cesariana e de preferência não agendar, né? E principalmente não agendar antes de 39 semanas. E agora a gente vai falar sobre as complicações a longo prazo. Tá? Existem outras complicações relacionadas à cesárea, obviamente, mas eu trouxe aqui as que são mais comuns, tá? E falando em complicações a longo prazo, a gente primeiro vai falar da ferida operatória, né? Aquela ferida operatória que fica mais grossa, né? Que a gente chama de hipertrófica, ou aquele queloide, né? Que é aquela cicatriz mais grossinha e que não está relacionado à técnica cirúrgica, está relacionado à característica de cada pessoa em relação à cicatrização. Então, não tem como saber, né, se você vai ter esse defeito de cicatrização ou não. Existem algumas coisas que você pode fazer no pós-cesárea
para tentar prevenir, como usar alguns gels ou fitas, né, para ajudar a melhorar a cicatrização, para não formar esse tipo de cicatriz. Existe também uma perda de sensibilidade ao redor da cicatriz, que essa sensibilidade, no início você vai perceber que você não tem a sensibilidade da cicatriz umbilical, então ali do nível do umbigo para baixo, né? Você perde a sensibilidade na pele nessa porção do abdômen. Com o tempo vai recuperando, mas a sensibilidade na volta da cicatriz, do corte, ela não volta ao normal, tá? Ela vai ficar diferente um pouco, como em qualquer cicatriz do corpo, tá? Uma complicação também relacionada à ferida operatória, que muita gente não sabe que isso pode acontecer, é o que a gente chama de endometriose da parede ou da cicatriz. O que é isso? A gente fala muito em endometriose, né, abdominal, enfim, mas o que é endometriose? É a presença de endométrio, que é aquela partezinha lá de dentro do útero, camadinha de dentro do útero. Então, essa camadinha de dentro do útero, essas células, durante o procedimento da cesárea, elas vão migrar e vão se aderir ou na parede abdominal ou ali na própria pele mesmo, né? No músculo, na gordura embaixo da pele ou na pele. Isso acontece mais ou menos 0,5% das vezes. Eu já vi algumas, né? Qual é o problema da endometriose? É que ela é muito difícil de tratar e ela é muito dolorosa. Então, você vai ter dor ali naquele local, vai ter uma massa palpável e dolorosa naquele local e geralmente que piora de acordo com o período menstrual. Então, no período da menstruação se intensifica, o nódulo aumenta e tem mais dor e por vezes a gente tem que fazer uma nova intervenção cirúrgica para resolver essa endometriose de parede. Uma outra complicação em relação à cicatrização a gente chama de istimocele. Então, essa é uma complicação de cicatrização ali no útero mesmo, onde a gente faz a incisão no útero, mais relacionada à cicatrização do miométrio, que é a camada muscular do útero, que é a camada do meio, vamos dizer assim, do útero. E essa complicação está relacionada, quanto mais cicatrizes no mesmo local, mais chance disso acontecer. E o que é istimocele? A istimocele, em vez de cicatrizar a parede do útero, né, bonitinha, grossinha, em algum momento no local onde a gente faz, né, esse corte, onde tem essa cicatriz do corte, ela fica mais fina e forma como se fosse uma cavidade ali naquela região. E nessa cavidade começa a acontecer acúmulo de sangue. E o que isso vai acarretar? Geralmente os sintomas relacionados a istimocele é irregularidade de sangramento, então a mulher começa a sangrar mesmo fora do período menstrual, tem dor, né, tem mais cólicas, dor pélvica e até mesmo infertilidade. E a solução desta complicação não é uma coisa muito simples, porque, vejam, é uma complicação da cicatrização, então eu tenho uma porção muito fina no local da cicatriz do útero, então é difícil de corrigir. Não é muito comum, acontece em 0,5% das vezes, né? Mas acontece e está relacionada a esses sangramentos e a dor fora do período menstrual. Outra complicação que pode acontecer e que a gente tem visto que está crescendo muito é o acretismo placentário. Mas o que é acretismo placentário? Quando a placenta vai se formando, né, e vai se grudando no útero, se existe um local de irregularidade, existe a chance dessa placenta ela se aderir mais profundamente na parede do útero, né? Ela deveria se aderir na camadinha mais superficial e ela vai se aderindo mais profundamente dentro da parede do útero e até atravessando a parede do útero, chegando em outros órgãos como bexiga e intestino. E o que é esse local, né, que acontece isso? Geralmente é cicatriz. Então, quando eu tenho um local de cicatriz anterior, né, no útero, eu favoreço a ocorrência de acretismo placentário, né, desse defeito, né, de formação da placenta, né, de aderência da placenta ali no útero. E qual é o grande problema disso? É que durante um parto ou cesárea, enfim, durante o nascimento, eu vou ter dificuldade de remoção completa dessa
placenta, dependendo até onde ela foi, né? E existe um risco enorme de sangramento, né? De hemorragia, porque enquanto a placenta não sai toda, ela tá sangrando. E também, muitas vezes, de retirar o útero por essa impossibilidade de retirar a placenta por completo. E a gente tem visto o acretismo placentário acontecendo cada vez mais frequentemente aqui no Brasil, justamente porque a gente tem aumentado muito o nosso índice de cesáreas, então existem muitas cesáreas acontecendo e existe um risco, quanto maior o número de cicatrizes no útero, maior a chance de acontecer o acretismo placentário. Então é um problema, né, atual que a gente está enfrentando e que é importante que as pessoas saibam, porque de acordo com o seu planejamento, né, de quantos filhos você quer ter, a via de parto pode ser muito importante, a escolha da via de parto, para evitar complicações para as próximas gestações. E por fim, a gente vai falar sobre uma complicação que se fala pouco, muito pouco, e ela é extremamente prevalente, que são as aderências. E as aderências que acontecem em qualquer procedimento cirúrgico, pode acontecer, mas poucas pessoas falam, e ela é uma causa muito frequente de dor pélvica crônica, né? Então, o que é a aderência? A aderência é quando eu tenho uma lesão tecidual, então eu tenho um trauma no tecido, no órgão, né? Então, uma cirurgia é um trauma. Na hora de cicatrizar, vão formar faixas, né, cicatriciais entre órgãos ou entre um órgão e a parede abdominal. Então, no caso de cesárea, o mais comum é entre o útero e a bexiga, então fica bem grudado o útero, bexiga, útero e intestino, né? Ou até útero e parede abdominal, bexiga e parede abdominal. Então, essas aderências que se formam, qual é o problema? É que elas vão provocar, ao longo do tempo, dor, né? Então, eu tenho uma fibrose, né? Um tecido que está ali esticado e ela vai provocar dor. Dor crônica, né? Que geralmente não tem muito tratamento, né? Muito alívio, né? O tratamento relacionado à aderência é fazer cirurgia para tentar desfazer a aderência, mas aí eu corro o risco fazendo uma nova cirurgia de fazer outra aderência, enfim. Então, é um problema muito prevalente. Então, quando a gente fala em cesariana, se você fizer uma segunda cesariana, você tem uma chance de ter aderências de até 50%. E numa terceira, de 75%. Então, é realmente muito prevalente e às vezes a mulher vai enfrentar essa dor crônica para o resto da vida. Então, hoje eu vim falar para vocês sobre as complicações de cesariana, sobre a importância de você conhecer, né, as complicações, as possíveis complicações do procedimento da cesariana. Então, se você gostou desse vídeo, se foi importante para você, manda para o seu grupo de amigas, para aquela amiga que está pensando em fazer cesárea, para ela também ficar bem informada. Não se esquece de se inscrever no canal e vencer uma grávida moderna.